Olá, pessoal, muito obrigada aí pela participação de vocês. Estamos vendo algumas pessoas entrando aí no link. Sejam muito bem-vindos ao webinar de Relações Trabalhistas em época de Covid-19. A gente está aí acompanhando o pessoal entrando e será uma noite aí de muitas informações, né? E a gente espera poder estar contribuindo aí nesse momento que informações são importantes e a gente conseguir ajudar de alguma forma, né? A gente vai aguardar aí mais uns 2 minutinhos para poder o pessoal entrar, tá bom? Obrigada. Já estamos recebendo algumas mensagens, pessoas que estão aguardando o início, sejam todos muito bem-vindos. Nós estamos aguardando mais 2 minutos só porque a gente acabou de liberar o link. A gente está transmitindo ao vivo também pelo YouTube, e em menos de 2 minutos nós começaremos a transmissão. Bom, vamos começar, galera? Muito obrigada, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos ao nosso webinar de Relações Trabalhistas em época de Covid-19. Eu sou Janaína Morim, Account Manager da Mediação Online. Olá, eu sou a Camila Feliciano Lopes, eu sou cofundadora na MOL, Mediação Online. E aí, olá, boa noite. Desculpa. E aí, juntos aqui, nós mediaremos esse webinar sobre relações trabalhistas. E hoje aqui conosco, contaremos com a participação da doutora Volha. Doutora Volha, muito obrigada. A doutora aí é desembargadora aposentada do TRT da primeira região, mestre, doutora em Direito, professora e membro da Academia Brasileira de Direito do Trabalho. Muito obrigada, doutora, por ter aceitado o nosso convite. Obrigada, boa noite, Janaína. Boa noite, Camila. Muito obrigada, MOL. Obrigada à técnica, todo esse preparo, o convite. E olá, pessoal, aqueles que estão assistindo. Vamos falar de um assunto emergencial. Devolvo aqui a palavra para a Janaína. Obrigada. Legal. Olha, gente, o nosso webinar terá duração de 40 minutos, mas fiquem até o final, vai ter bastante conteúdo aqui, informações importantes para esse momento que estamos vivendo, e ao final sortearemos 2 livros que serão um presente da MOL e outro presente da doutora Volha. E aí serão sorteados aqueles que se inscreveram no link do webinar, assim como os que estão até o final assistindo aqui com a gente, tá bom? O primeiro livro vai ser um presente da MOL, que é Resolução de Conflitos, do autor William Ury. E o segundo é da doutora Volha,
CLT comparada e atualizada com a reforma trabalhista da editora Método, tá bom? Então, fiquem aí com a gente até o final, para que a gente possa estar sorteando e presenteando vocês. Vão enviando também, gente, as dúvidas aqui no chat, tá? Porque vamos estar pegando essas perguntas e levando para a doutora para ela estar respondendo aqui em tempo real as principais aí dúvidas dos participantes, tá bom? Muito obrigada. Eu passo a palavra agora para a Camila, para ela fazer a primeira pergunta aí para a doutora Vólia. Tá. Doutora, muitos colegas fundadores de startups e muitos dos nossos clientes têm entrado em contato conosco na MOL, perguntando assim, se eu tiver que reduzir meu quadro de funcionários, se eu tiver que tomar medidas por conta da crise que a gente está vivendo, quais são os principais pontos do contrato de trabalho que eu preciso ter atenção e antes de tomar qualquer decisão? Bom, boa noite a todos de novo. É muito bom falar desse assunto. Estamos vivenciando uma época emergencial que é uma força maior. Isso é, para o direito do trabalho, não há diferença entre a força maior e o caso fortuito, e a força maior é todo evento imprevisível de ocorrência do qual o empregador não concorreu com a sua imprevidência. É o caso típico. E, diante da força maior, várias regras devem ser flexibilizadas para que a gente possa priorizar a sobrevivência da empresa, que é um comando constitucional, isso é a função social do empregador, que decorre da função social da propriedade do artigo 170 da Constituição. Priorizando a sobrevivência do empregador, a gente consegue priorizar os empregos, mantendo-os e, com isso, tentando diluir ou diminuir esse ônus excessivo que será ou que ocorrerá ou para ambas as partes ou só para o empregador. Então, de cara, o que a gente precisa saber é que em fevereiro saiu uma lei, que é a Lei 13.979 de 2020, e essa lei, ela, no artigo 3º, diz que não se considera falta ao serviço aquelas decorrentes de, e aí menciona saúde, quarentena, isolamento e etc., já feita levando em consideração o coronavírus, isso é a Covid-19. A lei não é explícita, não é clara, dizendo que o empregador que afastar o empregado, ou quando o governo, através de decreto, de lei, determinar o isolamento ou o fechamento daquele setor, ou daquele estabelecimento, ou daqueles shoppings, ou determinados teatros, cinemas, aquelas atividades econômicas, ela diz apenas não se considera falta ao trabalho. Quase todos aqueles que escrevem, já escreveram sobre o assunto, e isso é quase uma unanimidade, têm interpretado essa expressão, não se considera falta ao trabalho, de acordo com o artigo 131 da CLT, porque o artigo 131 da CLT, quando trata das férias, também diz não se considera falta ao trabalho e arrola lá os incisos, entre eles aquelas faltas do artigo 473, que são hipóteses de interrupção do contrato de trabalho. Por isso, a maioria tem defendido, isso não é unânime, que nesses casos de isolamento, de afastamento, de quarentena, não é o caso de doença ainda, o empregado não trabalha e recebe os salários enquanto está no isolamento ou na quarentena, isso é com suspeita do vírus. Isso é benéfico para o trabalhador, óbvio, porque ele pode ficar 10 dias, 20 dias, 30 dias, isso pode durar até 6 meses, né? Isso que eu digo, o vírus, o isolamento, talvez até mais, há quem diga até o final do ano, e não há empresa que resista, não há empregador que consiga resistir à falta de clientela, né? Tirando supermercados, hospitais, laboratórios, quase todos estão amargando um prejuízo enorme, porque estão com falta de clientela e ainda sem o empregado não pode movimentar a atividade econômica, sem essa movimentação não consegue pagar o salário.
Então, quais seriam as medidas que o patrão pode fazer diante da lei que comanda ou deixa entender que tem que pagar salários nesse período de suspensão, de interrupção do contrato de trabalho? Bom, a primeira hipótese é a concessão de férias coletivas. É óbvio que a primeira pergunta que será feita é: mas o artigo 135 da CLT, quando trata de férias coletivas, o 135, quando trata de férias, e isso se aplica às férias coletivas, diz que tem que comunicar ao empregado com 30 dias de antecedência e pagar com 2 dias de antecedência. Bom, como nós estamos diante de uma regra de exceção, que é uma força maior, como objetivo e numa interpretação conforme é o objetivo de manutenção da empresa pela sua função social, o ideal é que se flexibilize a regra de comunicação. Isto é, os patrões poderão comunicar com uma antecedência média de 2 dias ou 48 horas. E por que eu escolhi esse prazo? Porque o TST já tem matéria sumulada, no sentido de que é nulo o pagamento, as férias cujo pagamento se deu depois do prazo determinado pela CLT, que é o prazo de 2 dias de antecedência. Então, como o prazo mínimo para pagar as férias, isso é antecipar o salário com 1/3, é de 2 dias, poderá o patrão, então, conceder férias a todos os seus empregados, inclusive aqueles que ainda não adquiriram o direito às férias ou que acabaram de usufruir, desde que comunique com 2 dias de antecedência e faça o pagamento dessas férias coletivas. Tá. E, doutora, desculpa. Me desculpa, deixa eu só pegar um gancho nessa pergunta, só para entendimento. Nesse caso, as férias precisam ser coletiva, ou eu posso pegar algumas áreas da empresa que têm um maior impacto e somente para essas áreas? Isso também é considerado férias coletivas. Férias coletivas não quer dizer toda a empresa, pode ser um só estabelecimento, um só setor. A característica coletiva é que são todos daquele setor, ou todos daquela função, ou todos daquele estabelecimento. É diferente da individual, que ela é pulverizada no ano. Não é um grupo grande que tira. Então, ela se distingue dessa forma. Eu ainda diria mais que existe uma exigência da CLT de comunicação ao Ministério do Trabalho, hoje Ministério da Economia, em 15 dias. Também essa regra será flexibilizada. Lembrando que a Lei Complementar 123, no artigo, se não me engano, 51, inciso 5, isenta essa comunicação ao Ministério do Trabalho das pequenas empresas e microempresas. Ouvi dizer que vem uma medida, deve sair hoje ou amanhã, que vai ser uma medida provisória em que o governo já vem autorizando comunicar e pagar sem a necessidade de comunicar ao Ministério da Economia férias coletivas ou férias individuais nesse prazo de 2 dias. Isso já é um alívio para o patrão. Mas você pode me dizer, olha, não é não. Esses dias o que eu tenho atendido de clientes, de telefonemas, a gente vê que não está sendo fácil porque não tem entrada de dinheiro, como vai antecipar o salário, pagar 1/3 e para dar 30 dias, sabendo que isso pode durar 6 meses, isso é o que será depois. Doutora, a Lei 13.979, ela inclusive não traz o prazo, né? Pela questão de que o estado de força maior, a maior característica dele é a imprevisibilidade, né? Então, tá aí essa incógnita diante dos trabalhadores, dos empregadores, enfim, fica bem complicado, né? Por qual medida tomar neste momento? Perfeito. Então, só para lembrar que essa é uma hipótese, férias também é uma hipótese de interrupção do contrato de trabalho. Então, ou ele opta de deixar o empregado em casa pagando salário, ou ele opta pelas férias coletivas. Lembrando que se ele for infectado, estiver com a doença confirmada, então segue a regra da Previdência. Os 15 primeiros dias quem paga é o patrão, 16º em diante quem paga é a Previdência, salvo o doméstico, cujas regras, tudo que eu falei, ainda continua aplicável, é exatamente igual aos demais empregados, mas em relação ao doméstico, quem paga todo o período
é a Previdência, o patrão não antecipa os 15 primeiros dias em caso de qualquer doença. Também li, não sei se é fake news, se é verdade, que uma das medidas que o governo pretende tomar é deixar esses 15 primeiros dias para todos os empregadores, salvo os empregadores domésticos, por conta do INSS. Também acho que essa medida pode levar a uma arguição de inconstitucionalidade, porque não há benefícios sem a prévia contribuição. O ideal é que esses 15 primeiros dias pudessem ser pagos pelo próprio governo, através do FAT ou de um programa seguro-emprego, mas não jogar para a Previdência sob pena de gerar uma inconstitucionalidade nesse aspecto. Então, falamos do primeiro ponto, que são as férias coletivas. O segundo ponto é tentar negociar com o sindicato a suspensão contratual, né? Em princípio, a suspensão do contrato, isso é, o empregado não trabalha e não recebe, ela, como prejudica o empregado, ela viola o artigo 468 da CLT e seria nulo de pleno direito. A doutrina vem defendendo que só é válida a suspensão do contrato nas hipóteses taxativas previstas em lei ou naquelas em que o próprio empregado requer ou concorda e é em seu benefício. Por se tratar de uma medida de exceção, apesar de ser arriscado judicialmente, isso é, mais tarde, isso pode levar a uma discussão judicial de nulidade desses ajustes de suspensões contratuais, o empregado não trabalha e nada recebe nesse período, é possível tentar primeiro com o sindicato, um acordo coletivo ou uma convenção, para determinados setores, aqueles que não podem ser exercidos em home office, aqueles que não podem ser em teletrabalho, aqueles que não podem ser, né, o que a gente chama trabalho em domicílio, ou aqueles que não podem vir em sistema de compensação, trabalha 2 dias uma equipe, 2 dias outra equipe, 2 dias outra equipe, de forma a diminuir o volume de pessoas dentro do local de trabalho, do ambiente de trabalho, se nenhuma dessas medidas, isso é, compensação, diminuição de pessoal, escalas diferenciadas, teletrabalho, home office, trabalho em domicílio, se nenhuma delas for possível, tentar, junto ao sindicato, a redução do salário, e aí no percentual definido pelas partes, ou a suspensão do contrato, ou pelo menos que pague menos do que a lei manda. Isso é, ele fica lá, mas recebe, por exemplo, 50% se as empresas suportarem essa possibilidade, né? Não sei se vão suportar. Como está a questão dos sindicatos, doutora, em relação, como eles estão se organizando em relação a esse momento de fazer as assembleias? Eles estão proativos? Qual que é a tendência aí de recepcionar tudo isso? Doutora, e deixa eu só incluir também uma pergunta da Solange Moreira. Ela coloca assim: boa noite. Se o empregado estiver com sintomas e não conseguir ir ao médico para obter o atestado, como que o empregado e o empregador devem proceder? Por algum motivo ele é impossibilitado de conseguir o atestado. Se ele tem algum sintoma, ele está em quarentena, é diferente do isolamento. Nós estamos em isolamento, a gente não tem sintoma nenhum, mas nós não estamos indo ao local de trabalho e sim fazendo tudo pela internet, exatamente para evitar o contágio e a comunicação entre trabalhadores, entre pessoas. Se ele apresenta o sintoma, automaticamente ele vai ficar em isolamento ou em quarentena. Ele deve já pedir para realizar o exame, havendo confirmação, conta esses 15 dias e, a partir daí, o patrão encaminha para a Previdência Social. Essa seria a forma ideal. Em relação aos sindicatos, o que eu tenho visto são assembleias via WhatsApp, que já é uma moda, né? Não há necessidade de aglomeração em assembleias presenciais. Hoje nós temos ferramentas de comunicação em que é possível. Aqui no Rio de Janeiro, 2 sindicatos, bares, hotéis e restaurantes e sindicato dos garçons, já fizeram a convenção coletiva autorizando, por exemplo, suspensão do contrato, redução em 25% do salário, parcelamento das verbas da rescisão, caso haja despedida. Então, há medidas a se tomarem. Para eu fazer aqui já uma colocação, alguns clientes me perguntaram se podiam, já que os sindicatos estão se recusando a negociar ou recusando a adotar medidas mais drásticas de forma a poupar o patrão, perguntando se eles podem fazer
com o empregado um acordo escrito de suspensão do contrato ou de redução de salário. Não, redução de salário não pode, não vale mediante acordo escrito entre empregado e empregador. Mesmo que eu reduza a jornada, não pode. É o artigo 7º, inciso 6 da Constituição, é claro, quanto à irredutibilidade de salário, salvo convenção em acordo coletivo. Então, não é possível redução de salário por acordo escrito, formal, entre patrão e empregado. Nem pode por lei, só pode a norma coletiva, o acordo coletivo ou a convenção. O que eu venho recomendando é tente a suspensão contratual por mútuo consentimento e, quem sabe, uma chancela sindical, isso é, vá ao sindicato e pede individualmente para aqueles casos, aqueles setores, que ele dê uma espécie de homologação. Isso livra a empresa? Não, há riscos. A suspensão contratual sempre é arriscada, mas nós temos que flexibilizar as interpretações. A gente tem que pensar que exigir que o sindicato autorize por norma coletiva a suspensão não é uma exigência constitucional, então eu posso flexibilizar essa regra. 2, nós estamos vivenciando uma época de exceção, de força maior, e analisando a própria CLT, ela, quando fala da força maior, no 61, no 486, no 501 e no 503, todos da CLT, além da análise da Lei 4.923, de 65, que também fala das hipóteses de redução de salário, a gente percebe que esses artigos, isso foi a vontade do legislador, esses artigos flexibilizam regras. Exemplo, se o empregado ficar com o contrato interrompido, lembram da primeira hipótese, que é a hipótese da Lei 13.979 de 2020, isso é, eu estou mandando todo mundo ficar em casa, em teletrabalho, ou sem trabalhar, recebendo salário. Quem não está trabalhando, recebendo salário, o contrato está interrompido. Nestes casos, a gente aplica o 61 da CLT. O artigo 61 da CLT diz: se o empregado, se a atividade empresarial, total ou parcialmente, ficar paralisada, isso é, não tiver trabalho, e o empregado, nesse período, ficar recebendo salário, e é uma determinação hoje da Lei 13.979, quando restabelecer a atividade e todos retornarem para um ambiente de trabalho, o patrão poderá exigir horas extras, até 2 por dia, são horas extras obrigatórias, independente da concordância do empregado, e não paga por essa hora extra. Isso é, o empregado vai trabalhar 10 horas e vai receber o salário das 8 horas comuns. Isso por 45 dias. Essa é a regra contida explicitamente no artigo 61. Ora, se a própria CLT, que sempre exige para compensação de jornada um acordo escrito, em alguns casos, como banco de horas, norma coletiva, se for para compensação de 12 meses, ou norma individual escrita, se for uma compensação por até 6 meses do banco de horas, se ela flexibiliza, dizendo que essa compensação pode ocorrer sem esse ajuste escrito, não vejo motivos para a gente não flexibilizar outras regras da CLT, como as regras da suspensão contratual, as regras da concessão das férias coletivas, sem a comunicação prévia dos 30 dias. Os empresários também, estou falando muito, né? Mas os empresários também têm perguntado... Doutora, está chegando várias perguntas aqui também. Na hora que você terminar isso, me dá um espaço, que tem 4 boas perguntas aqui. Tá bom, só vou rapidamente dizer que os empregadores ficam angustiados com essas minhas colocações, porque eles dizem assim: olha, adorei tudo, o E-Social não aceita. Para o E-Social, se eu não comunicar com 30 dias, então eu tenho que entrar hoje no sistema online e só daqui a 30 dias ele libera férias coletivas. Sim, a minha resposta é: ele tem que se adaptar à crise, não nós a ele. Conceda a si mesmo, desrespeite o E-Social, comunique que ele só abra daqui a 30, mas na prática você já vai conceder férias desrespeitando, porque até a multa do fiscal do trabalho, se ocorrer por essa infração, é defensável, porque nós estamos vivendo uma medida de exceção. É um caso de força maior que justifica o descumprimento de algumas regras
trabalhistas. Vale o risco, então, né, doutora? Vale o risco. Doutora Eva, olha, eu vou fazer algumas perguntas que chegaram que são muito pertinentes. Nem todas têm conexão direta, mas eu acho que vale perguntar todas de uma vez. A primeira é sobre como fica o vale-refeição e o vale-transporte se as pessoas estão em home office. A outra dúvida é em relação a pessoas que exercem atividades essenciais. Aqui no exemplo é o home care. E aí o empregador não quer autorizar os empregados a entrarem em quarentena. A senhora concorda que a quarentena deve ser cumprida independentemente da concordância do empregador? Outra pergunta que chegou, essa pelo YouTube, o empregado direcionado à casa, fora do posto de trabalho, deve assinar algum termo de adesão de teletrabalho ou formalização do home office? Então, vamos por partes. Vou começar pelo teletrabalho, são muitas perguntas. Em relação ao teletrabalho, a CLT, no artigo 75C, determina que se o empregado sempre trabalhou presencialmente, e o patrão quiser transferi-lo para o home office, isso é o teletrabalho, que é o trabalho à distância, que isso é bilateral. Mas eu acabei de dar o exemplo da compensação de jornada. A gente tem que flexibilizar essa regra também. Ele concordando ou não, é uma medida de segurança, higiene e medicina do trabalho, isso é necessário o afastamento das pessoas, principalmente aquelas suspeitas, do ambiente de trabalho. Então, mesmo que ele não concorde, o patrão poderá, excepcionalmente, como uma regra de exceção, deixá-lo trabalhar ou determinar o trabalho em casa, em domicílio, seja ele teletrabalho ou home office, etc. É claro que se conseguir que seja bilateral, melhor ainda, porque nós não teremos futuramente qualquer declaração de nulidade ou risco trabalhista. Bom, em relação ao vale-transporte, é claro que ele não é devido, né? O vale-transporte, por força de lei, ele é devido pelo transporte trabalho, casa, trabalho. Ele não está se transportando, então o patrão não precisa pagar o vale-transporte. O mesmo, eu diria, do ticket refeição. O ticket refeição é necessário para o empregado se alimentar na rua. Em casa, ele não precisa do ticket refeição, até porque os restaurantes estão fechados. É diferente do ticket alimentação, que é aquele utilizado em supermercados. Estes, sim, continuam sendo devidos, porque são devidos até... o ticket alimentação é devido, inclusive, no período de férias, que o empregado não trabalha. Então, eu acho que eu respondi esse também. Em relação ao home care, ou às atividades essenciais, essas são as únicas em que os empregados têm que trabalhar, mas se existe a suspeita de contágio, por força da lei 13.929, tem que deixar o empregado em quarentena. Se o patrão não quiser fazê-lo, os outros empregados podem dar a justa causa nesse, e esse pode dar a justa causa no patrão. Isso é, se eu estou no ambiente de trabalho e estou vendo que o patrão está deixando fulano gripado entrar, eu digo, olha, se ele entrar, eu dou justa causa no patrão e rompo o contrato, porque você está me colocando num risco extremo. É uma doença extremamente contagiosa. Então, os que são atingidos por aquele que não vai para a quarentena pode dar justa causa no patrão. E este que está doente pode dar justa causa porque ele não quer ser responsabilizado pelo contágio, para contaminar os demais. Então, ele também pode faltar e, se o patrão insistir, dar justa causa no empregador por força dessa determinação. Lembro também que o patrão também tem o poder disciplinar. Isso é, ele, patrão, pode obrigar aqueles empregados que ainda estão trabalhando, porque é uma atividade essencial, farmácia, supermercado, gênero alimentício, hospitais, luz, gás, né, internet, serviços de entrega, todos esses que ainda têm que funcionar, motoristas de ônibus, transporte mínimo que tem que funcionar,
o patrão pode exigir dos empregados e dos terceirizados e dos autônomos e do estagiário e do trabalhador eventual medidas energéticas de controle da pandemia. Isso é lavar as mãos, usar álcool gel, tudo às custas do patrão, lavagem sempre das mãos, uso da máscara, se for o caso, isso é todas aquelas medidas que possam ajudar a conter a pandemia. Também me perguntam por que ele pode dirigir, dar este comando aos terceirizados, quando a Lei 6.019 diz que os terceirizados são subordinados ao empregador e não ao tomador. Sim, mas o artigo 5º da Lei 5º-A, salvo engano, da Lei 6.019, que é a lei que trata da prestação de serviços a terceiros, que a gente chama de terceirização em geral, diz que, excepcionalmente, quando o terceirizado trabalhar no local de serviços é de quem não é do seu tomador, nestes casos, ele pode determinar medidas de medicina e segurança do trabalho, porque ele visa proteger todos os trabalhadores daquele local. Então, há poder diretivo, sim, do tomador em relação aos autônomos, estagiários e etc. O empresário pode afastar os PJs, que são sócios, pessoas físicas que trabalharem internamente, pode afastar estagiários, pode afastar terceirizados e os seus próprios empregados. A obrigatoriedade de pagamento de salário é só para empregado, para os outros não trabalha e não recebe. Tá, doutora, e em relação eu só queria, para a gente ir avançando aqui, eu só queria comentar sobre aquele capítulo da CLT que fala sobre as horas extras. Então, nessa modalidade teletrabalho, ela fica suspensa aí, então, né? As horas, não existe essa modalidade por hora, né? Se esse trabalhador se tornou um teletrabalhador, que é aquele, no conceito da CLT, que trabalha à distância pelas modernas tecnologias, internet ou telefone, isso é telefonia ou internet, ele está excluído do capítulo da duração do trabalho. Então, ele não tem direito à hora noturna, adicional noturno, hora extra, adicional de hora extra, etc. Mas nós não devemos confundir o teletrabalho com o trabalho em domicílio. Então, eu posso trabalhar em casa fazendo costura, pinturas, trabalhando no computador sem internet, trabalhando com processos, escrevendo questões, fazendo qualquer coisa. Se eu não uso a internet nem a telefonia, é um trabalho em domicílio e ele, então, se enquadra no 62.1 da CLT, passa a ser um trabalhador externo e, se fiscalizado ou possível controle, ele tem direito, sim, às horas extras, noturnas, etc. Doutora Wólia, e as pessoas estão perguntando sobre o quanto que tem que oficializar via aditivo, via contrato assinado, tanto a questão do home office, quanto a de teleatendimento, quanto o não pagamento do VR e do VT durante o período de home office. Não, nada disso. Nesse sentido, assim, das formalizações. Nada disso precisa ser bilateral, né? Se conseguir fazer bilateralmente por escrito, melhor, mas nada disso pela situação emergencial. Cortou? Cortou. Doutora Wólia, acho que voltou. Doutora? Acho que a doutora teve um problema na conexão, deve estar voltando. Vamos aguardar um pouquinho, pessoal, para ver se a doutora entra aí. Vão enviando as perguntas, por favor. Doutora, está ouvindo? Voltou. Acho que caiu.
Peraí que a nossa equipe está entrando em contato com ela para ver o que ocorreu, tá? Bom, tem bastante pergunta no chat. Na medida do possível, a gente vai respondendo. Pessoal, muito obrigada pela participação de todos vocês aí. E agora a gente vai entrar numa próxima pergunta, assim que ela voltar, que é a questão das medidas que estão sendo adotadas aí pelo governo, qual que é a opinião dela, né? É um assunto bem quente aí, o que não pode, o que é constitucional e inconstitucional, para a gente entender um pouquinho desse cenário também. Tá, e aí, só para pegar um gancho, a gente não vai conseguir responder todas as perguntas, mas a gente se disponibiliza em respondê-las e enviar depois para todo mundo que participou. De qualquer maneira, tudo isso que a gente conversou aqui também vai ficar gravado no site da Mediação Online, mediaçãoonline.com/blog. E aí, lá no nosso blog, a gente vai disponibilizar dentro dos materiais acadêmicos. Oi, doutora. Doutora, fica como opção a senhora talvez desligar a câmera, porque eu acho que é a conexão da internet. E aí a gente ouve a tua voz, talvez com acho que quando fica pesado, cai. Quanto mais entra, eu acho, né? Alô? Estamos te ouvindo, viu, doutora? Eu sei que você está ouvindo tudo a gente aí, você já passou para a nossa equipe. Doutora, eu vou passar para uma próxima pergunta, que é, diante dessas medidas que foram tomadas ontem pelo nosso ministro da Economia, Guedes, qual que é seu ponto de vista em relação ao que está desenhado para vir dentro dessa medida provisória aí, que pode sair a qualquer momento? É que o ministro, né, a medida provisória seria para redução de salário, autorização de redução de salário em 50%, mediante autorização em medida provisória. Voltou, doutora. Voltou, doutora? Nós estamos te ouvindo. Posso ir falando? Pode. É mais rápido eu falando? Pode seguir, doutora. Sim. Doutora Wólia, a gente sugere que você desligue a câmera. Eu acho que eu e a Janaína também, para a gente tentar deixar um pouco mais leve e com menos interrupção. Estão me ouvindo agora? Tirei a câmera e tento responder. Sim, estamos ouvindo. Pode falar, doutora. Posso. Que pode acontecer uma medida. Essa medida provisória a minimizar os impactos nas empresas, né? Tentar o número de desemprego ou de despedidas em massa. Propostas é a de redução. Isso é, o empregado fica trabalhar e, nesse período, reduz até 50% do salário. Bom, eu entendo que, embora a intenção seja a melhor possível, entendo que a medida, a lei, vai ser declarada inconstitucional, porque o artigo 7º, inciso 6 da Constituição, em acordo coletivo, é possível reduzir salários. Por outro lado, o artigo CLT, parágrafo 2º e 3º, salvo, era a hipótese de redução de salário, a jornada deverá ser proporcionalmente que continuam garantia de emprego
a jornada de forma 511. O governo pretende tomar, mas o governo determinará o empregado que não sobrevive à economia ainda mais, o ideal seria esse, que nesse período ele recebe o seguro, um percentual do seu salário, mais ou menos em sintonia com o que nós programa de proteção ao emprego. Doutora Wolia, desculpa te interromper, mas está cortando muito o seu áudio e as pessoas estão escrevendo bastante no chat que não estão conseguindo entender. De qualquer maneira, nós havíamos separado 40 minutos aqui para o nosso webinar. Eu queria ver se a gente poderia, e é o que o pessoal está pedindo, se eles podem mandar essas perguntas, se você nos ajudaria com as respostas, e a gente disponibilizaria para todo mundo que se inscreveu, porque realmente está cortando bastante. Aqui a sua voz também está cortando, recarga, também acontece. Tá bom. De qualquer maneira... O texto que eu escrevi engloba e opções hoje ou amanhã, e ela própria vai mudar, vamos dizer, desde que não fira a Constituição, eu ajudo, sim. Muito obrigada, muito obrigada. Foi uma pena esses últimos minutos, a conexão ficou cortando, mas eu acho que a gente teve uma ótima discussão. A MOL vai promover pelo menos 2 webinars por semana. A ideia é que a gente possa realmente trazer informação, trazer conteúdo, porque a gente acredita que nós estamos vivendo um momento que não é de quem ganha mais e quem vai tirar o melhor proveito. É como que, através do diálogo, do bom senso e do equilíbrio entre as partes, que é todo o princípio que é a mediação, como que a gente passa desse cenário de crise com mais tranquilidade. Eu acho que a gente precisa ter tranquilidade e integridade física, mental e saúde nas empresas, porque é uma crise que vai passar e nós precisamos fazer com que as relações sejam trabalhistas, sejam consumeristas, sejam relações pessoais, que elas sejam mantidas e que sejam construídas. Eu gostaria de te fazer mais milhares de perguntas, a gente está encerrando aqui com muitas perguntas não respondidas, a gente vai fazer um esforço de mandar para todo mundo, de compilar todo esse material, e agradeço imensamente a sua participação e a participação de todo mundo que veio, e passo agora a palavra para a Janaína. Obrigada, doutora Wolia, muito obrigada a todo mundo que participou, com certeza a gente vai estar respondendo todas as perguntas aí. Bom, como eu prometi lá no início, né, vamos sortear 2 livros, então, para aqueles que se inscreveram no nosso webinar e que ainda estão presentes na sala, tá? Eu vou estar compartilhando aqui a tela com vocês, para que o sorteio possa ser da melhor forma possível, né? Vocês estão vendo aí a minha tela? Sim, estamos vendo. Tá, vamos lá. Eu vou agora fazer um cronômetrozinho aqui. Só um minutinho. Eu acho que ele não está compartilhando o cronômetro. Bom, vou fazer aqui pelo celular e viro aqui para vocês para ver o número que vai ser sorteado. Aqui, o sorteador.
Pronto. Agora a internet está boa, né? Sempre pois assim. Sempre Agora eu assim. estou ouvindo todo mundo sem falha. Bom, se quiser jogar algumas perguntas. Cadastrados aqui, nós temos 168 participantes. Então, eu vou colocar aqui, ó, 168 participantes e sortear o primeiro. Para ver que número que vai sair. Número 84. Para receber o primeiro livro sobre resoluções de conflito. Vamos lá, 84. Juliana Gunter. Ela está aí, por aí? Se manifeste no chat, Juliana Gunter. E o segundo... Vamos lá, fazer o segundo. Trinta e dois. Camila Vasconcelos, ganhadora do livro da doutora Vólia. Parabéns! Parabéns, pessoal. Parabéns. O pessoal está aí online. Vini, por favor, o pessoal da operação aí da MOL, se puder confirmar, senão a gente faz um outro sorteio aqui. Doutora, eu entendo que a gente está vivendo um momento de crise, que a solidariedade nesse momento é o mais importante. A MOL como ferramenta está super disponível aí para empresas e cidadãos, para que tudo isso seja superado, que a gente possa vencer juntos e ser uma alternativa aí para todo mundo, né? Eu agradeço mais uma vez a participação. Muito obrigada também. E da Camila também, e estamos juntos, superaremos tudo isso, juntos venceremos tudo isso, e eu gostaria muito de convidar as pessoas que estão nos assistindo para o nosso próximo webinar de amanhã, que vai falar sobre as relações de consumo e direito do consumidor em época de Covid-19, né? Traçando todo esse panorama aí das medidas também econômicas que estão sendo injetadas, e aí eu conto com a participação de vocês. Eu só gostaria de reforçar que o livro vai ser entregue aos Correios, tá? E aí eu peço a vocês que devido a esse caos, pode ser que atrase um pouquinho a entrega, a nossa equipe MOL vai estar entrando em contato com vocês para poder pegar os dados de entrega, e a gente queria pedir para que depois vocês publiquem nas redes sociais de vocês, recebendo o livro, marque a MOL, marque a doutora Vólia Bonfim, a gente vai estar passando aqui no chat o e-mail da doutora Vólia, o contato da MOL, o site da MOL, sigam o nosso blog, tem muita informação interessante, e aí vocês vão conseguir estar acompanhando os próximos webinars, tá bom? Eu agradeço imensamente a participação de cada um de vocês. Pessoal, tem pessoas me perguntando aonde se inscreve para o webinar de amanhã. Eu coloquei aí no nosso bate-papo, eu já peguei todas as outras perguntas, mandei para a doutora Vólia aqui no privado e a gente em breve manda as respostas. Doutora, foi um sucesso, tem muita gente falando, faz outro com ela, traz ela de novo. Obrigada. Mas não faltará oportunidade, né, doutora? De repente, quem sabe... Eu que agradeço. Adorei, pena que a internet deu uma falhadinha, então agradeço aos ouvintes, agradeço a todos os participantes, agradeço a MOL, agradeço a Janaína, a Camila, o nosso técnico, e até um próximo encontro. Com certeza. Bom, obrigada, gente. Queria agradecer aí a participação de todos. Obrigada, Camila. Então, não deixe de seguir a gente aí para saber dos próximos. Tchau, tchau, gente.